Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternas, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nos acompanhando. Nós estamos ao vivo pelo Obreiros da Fraternidade, tanto no canal do Instagram do Obreiros, quanto pelo YouTube, pelo canal do YouTube da TV7. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria a presença de todos vocês aqui e nós esperamos que essa seja mais uma live proveitosa para nós, para que a gente possa refletir em torno dos ensinamentos do Cristo, nos reunir em torno do Evangelho, para que a gente possa nos esclarecer, nos evangelizar ao mesmo tempo, em torno desse tema que é tão relevante para nós, vivências em família. Antes de começarmos, vamos cantar mais uma música para harmonizarmos um pouco mais, depois nos fazemos nossa prece, nós iniciamos nossos comentários. Hoje, por enquanto, eu estou sozinho, estou aguardando George, se vai dar tempo dele chegar, e esperamos que sim, para ele compartilhar um pouco conosco de sua experiência, de seus ensinamentos, mas por enquanto, estamos sozinhos, certo? É uma alegria, mais uma vez, a presença de todos vocês aqui. Aguardamos, né, suas contribuições, seus comentários, suas perguntas, para que a gente possa compartilhar dessas vivências em família, para que a gente possa compartilhar dessas experiências que cada um de nós
temos, né? Então vamos cantar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me canto, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me canto, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Para a gente se concentrar para a nossa prece inicial, vamos cantar Súplica a Jesus. Nesse momento, durante essa canção, enquanto as energias fluem do nosso coração, vamos imaginar o Mestre, o querido Mestre Jesus, abençoando todo o planeta Terra. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus.
Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Estão envolvidos nas bênçãos divinas do amor e da paz, nos concentrando em nós mesmos nesse instante, nos ambientando, nos reunindo em torno do pensamento e do sentimento do Evangelho do Cristo. Nós agradecemos esse momento a Deus, ao Cristo, a Jesus e aos benfeitores espirituais por nos permitirem o dom da vida, os ensinamentos que nos fazem tão melhores a cada dia, que nos elevam, que nos trazem esperanças. Pelas consolações, pelo auxílio, pelo conforto que recebemos diariamente por mãos invisíveis, que escutamos no íntimo de nossa alma a nos orientar, nos permitindo nos desfazer do desânimo, nos permitindo nos desfazer daquilo que nos faz mal, do pensamento inferior, das atitudes que não elevam. E nos elevando, nos auxiliam a ter mais esperança, bom ânimo, pensamento positivo e, sobretudo, fé, fidelidade a Deus no nosso coração. Que Jesus, que os Espíritos amigos possam, nesse instante, molhar, regar o terreno do nosso coração para que a semente frutifique, cresça e frutifique, para que se transforme em uma árvore frondosa, para que possamos dela colher frutos de esperança, de amor, de caridade e de fraternidade entre todos os povos. Mas que esse trabalho comece primordialmente no nosso lar. Comece nos corações que estão juntos de nós. Esses corações a quem nos devemos uns aos outros. O nosso lar é o nosso território de trabalho, é a nossa missão, é o nosso dever aqui na Terra. Restituir os laços, reconstruir as afeições, nos refazer e nos unir a caminho da vida futura, a caminho da emancipação dos espíritos, de mãos unidas em torno do Evangelho, em torno das máximas do Cristo. Muita paz a todos os corações que nos acompanham nesse instante e que essa paz chegue além das fronteiras do nosso lar, aos lares dos mais necessitados. Que assim seja.
Boa noite, meus amigos e minhas amigas. É um prazer, mais uma vez, a presença de todos vocês aqui. É uma alegria, na verdade, que nós temos hoje por estarmos iniciando uma parceria entre a Associação Espírita Obreiros da Fraternidade e a TV7. Quem não conhece um lado, quem não conhece o outro. A Associação Espírita Obreiros da Fraternidade é uma associação no centro, né, da cidade de Cruz das Almas, na Bahia, da qual faço parte, tenho a alegria de fazer parte, tenho uma grande alegria, a imensa alegria de ter muitos amigos lá. É uma casa que nos acolheu carinhosamente. E tem uma história muito bonita. Por sinal, uma das histórias mais belas que eu já tive notícia em torno de um lar cristão, em torno de uma casa espírita. E a TV7, para quem não conhece, é a TV da Fundação Cultural Espírita Emmanuel. Essa fundação tem vários trabalhos, dentre eles a TV7, né? E a TV7 é o grupo, é a força de trabalho que tem por base, tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita, a divulgação dos temas em torno do evangelho, da ciência, da filosofia. E essa fundação está sediada em Campina Grande, na Paraíba. Então, nós temos aí uma ajuda mútua, né, entre duas entidades, né, a Associação Espírita Obreiros da Fraternidade e a Fundação Cultural Espírita Emmanuel, sendo representada aqui pela TV7. Então, eu queria mandar um abraço de gratidão aos amigos, né, da TV7, Christian, Aderaldo, Vanderlei, Reuben, todos eles. Me desculpe não poder nomear todos, né, por ser muitos nomes, muita gente trabalhando aí em torno desse projeto. Então, em nome da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, nós agradecemos. Então, tivemos a alegria, inclusive, enquanto estamos fazendo o agradecimento, de recebermos aí agora, nesse instante, nosso amigo George, que vai estar com a gente aí, nos acompanhando. George, você nos ouve? Deixa eu ver se eu vou para cá. Eu vou para cá. Aí eu apareço. O George está tendo um problema de conexão. Vou aguardar ele retornar. E nós começaremos nosso trabalho. Pessoal que está no Instagram, nós vamos ter algum probleminha de localização da câmera, tá certo? Vamos tentar resolver nas próximas oportunidades. Quando o George entrar novamente, eu vou pedir para ele se posicionar para que a gente possa enxergar pelo Instagram. Então, vamos iniciar nosso estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecendo esse apoio em torno da divulgação do Evangelho da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, que vem realizando esse trabalho de lives há algum tempo, né, desde que começamos essa questão do isolamento social, e agradecer o apoio da TV7, que nesse instante inicia essa parceria com nossa casa, nos dando esse apoio tecnológico, essa possibilidade de chegarmos a mais corações através do YouTube e dos canais da TV7. Então, o tema de hoje, que nós vamos tratar um pouco, né, porque é um tema vasto, é um tema que requer, não diria nem um seminário, uma palestra, não cabe numa palestra esse tema, não cabe no seminário, não cabe em livros, porque o tema família, né, vivências em família, é um tema que nos leva a diversas discussões e que envolve os diversos departamentos da vida humana. Né? Quando a gente fala de família, a gente fala desse núcleo, né? Esse núcleo que permite que espíritos, e aí a gente coloca aqui a visão espírita, né? Afinal estamos em canais espíritas, nós enxergamos esse núcleo familiar como a união, né? O conjunto, o reencontro de espíritos que são afins, que se afinizam por pensamento, que se afinizam por ideias, que simpatizam-se uns aos outros e que exatamente estão unidos nesse núcleo familiar porque, principalmente, devem-se uns aos outros. E esse dever um ao outro não é necessariamente uma dívida, né? Na verdade, nós, como família, como grande família humana, nos devemos uns aos outros quando nós, nos nossos progressos individuais,
né? Nós devemos colaborar com o progresso da coletividade humana. Então, o tema em torno da família é vasto, a gente pode discutir ele de diversos aspectos, nós podemos trazer várias situações em que a gente pode discutir esse tema familiar e não vai ser suficiente, não vai abarcar todos os temas que podem ser discutidos, não vai, muitas vezes, agradar a todos ou não vai preencher a todos. Porque cada um de nós, cada ser que está aqui nesse instante acompanhando essa live, tem sua visão, tem sua perspectiva em torno do tema família, tem a sua vivência, por isso a gente traz o tema vivências em família, porque aqui a gente não quer colocar nenhum padrão, né, nenhum sistema, nenhuma doutrina, e simplesmente discutir esse tema, discutir, trazer nossa visão, nossa perspectiva, sabendo que nós não preencheremos completamente as expectativas de outras pessoas, exatamente por outras pessoas, as diferentes consciências têm perspectivas distintas em torno da família. Então, cada um de nós vai ter uma vivência distinta, cada um de nós vai ter uma situação familiar que difere do outro, né? A situação familiar minha é diferente da situação familiar de George, é diferente da situação familiar de José, é diferente da situação familiar de Maria. Todos nós temos o nosso ambiente, temos o nosso cenário, né, preparado para que nós possamos nos desenvolver nele. E veja, quando a gente fala de ambiente, de cenário, é claro que isso pressupõe o nosso ambiente cultural familiar, né? Esse ambiente cultural familiar é que vai nos auxiliar a nos desenvolver, a desenvolver nossas faculdades, as nossas virtudes. Então, de certa forma, quando estamos encarnados, nós somos influenciados por esse meio familiar, né? E você aí que está nos assistindo pode estar se perguntando, cara, eu não me sinto parte da minha família. Eu vejo muita gente falar isso. Eu não me sinto ambientado no meu seio familiar. Eu me sinto apartado, né? Eu não me sinto afinizado com esse núcleo familiar do qual faço parte. E aí, vou avançar um pouquinho na nossa leitura, na nossa discussão, depois a gente retorna. Tem um texto de Santo Agostinho que tem uma frase mínima, mas que explica muita coisa em torno dessa primeira dúvida que a gente já observa. Por que é que nós fazemos parte do núcleo familiar e não nos sentimos parte daquele núcleo familiar? Não nos sentimos ambientados com aquele núcleo familiar? Por que é que a gente se sente como se fosse o patinho feio, né, da nossa família, o peixinho fora d'água, né? Enfim. Agostinho vai falar de que nós, como nós falamos inicialmente também, nos devemos uns aos outros, certo? E porque essas relações familiares estão mal construídas, é porque de um dos lados, ou pode ser dos dois, há uma culpa. Alguém tem alguma dívida. Alguém tem algo a ser desconstruído e reconstruído. Então, nas nossas relações familiares, nós vamos encontrar essas dívidas, essas situações em que nós nos encontramos devendo um ao outro, né? Então, quando nós vivemos em um núcleo familiar em que as relações afetivas não estão bem construídas, não estão bem orientadas, é porque de uma ou de ambas as partes existiu, em algum momento da história, e a gente coloca aqui, da história do espírito imortal, então a gente coloca nossa perspectiva de vida passada e vida futura, não ambientando nossa família à vida presente somente, a gente percebe que existiu em algum momento, ou em vários momentos, erros cometidos de uma ou de ambas as partes. E aí, a bondade, a misericórdia divina, das formas que a gente não suspeita, né, reúne esses espíritos que se devem uns aos outros e que se afinizam nesses deveres, reúnem no núcleo familiar. E eu gosto de lembrar, quando a gente fala desse tema, eu gosto de lembrar que o Cristo falou que a gente deve amar os nossos inimigos, né? Ele sempre falou isso.
Amai os vossos inimigos. E a gente vai observar na literatura espírita que quando se fala em amor aos inimigos, não é colocar o inimigo no colinho e tratar ele como um amigo. A gente não precisa fazer isso. Mas querer o bem, perdoá-lo, pensar que ele é um filho de Deus como nós, pensar que ele é um irmão nosso em humanidade. O amor ao inimigo seria isso. Só que Deus vai além. A misericórdia divina vai além desse ensinamento e coloca essas inimizades do passado dentro de um núcleo familiar. Então a gente vai ver aí as dissensões, as brigas. Por um instante você imagina que aquele ser que está na sua família é estranho a você, né? Duas crianças que não se afinizam de jeito nenhum. São diversos tramas, diversos cenários, diversas situações em que a gente vai observar isso. De que naquele núcleo familiar, quando a gente diz que se afinizam espíritos, são espíritos completamente desafinados uns com os outros. Porque Deus reúne, Deus coloca nesse núcleo familiar, em um ambiente, em um cenário, em um planeta de provas e expiações, espíritos que se afinizaram, que se deveram no passado e que precisam reconstruir esses laços. Refazer os laços de fraternidade. Para que juntos, para que reunidos, eles possam, né, crescer, evoluir, desfazendo os erros do passado, desconstruindo as mágoas, praticando o perdão. Então, essa perspectiva de ambiente familiar que a gente queria colocar aqui. É claro que a gente vai ter diferentes núcleos, né? A gente, como falou anteriormente, nós vamos ter diferentes núcleos, nós vamos ter diferentes problemas, diferentes dramas, diferentes situações que nasceram na vida presente também, que trazem traumas na vida presente, mas também temos que considerar todo esse arcabouço humano, né, toda essa vida que foi construída nas vidas passadas. Todo esse ser inconsciente que a gente não compreende, né, que traz, que carrega consigo na própria consciência essas reminiscências do passado, né? E aí a gente traz essas reminiscências do passado para a vida presente, para a vida familiar presente, e aí a gente gera o conflito. Eu posso falar da minha particularidade. Entre eu e meu irmão, quando éramos crianças. A gente não se suportava. Brigava muito, né? Existia ali, e nossa mãe, nossos pais entendiam, que existia ali uma situação que precisava ser resolvida através de quê? Da fraternidade, através da irmandade, através do amor, através do perdão, né? Através do auxílio mútuo. É assim que se constroem os laços, que se reconstrói esses laços familiares. Então Deus, na sua misericórdia, no seu amor, reúne esses espíritos que, num passado, se desafinaram um com o outro e mantém esse laço desconstruído para que eles possam reconstruir esses laços e se auxiliar, se ajudar mutuamente para crescerem, para evoluírem em conjunto. E a gente vai observar isso em diferentes lares acontecer. Então, esse é o ambiente familiar que muitas vezes a gente encontra por aí. Esse é o ambiente familiar que muitos de nós podemos observar em nossas casas, em nossos lares. Mas o aspecto que a gente quer trazer aqui não é só esse, né? A gente quer discutir a família de uma maneira geral. E a gente queria falar não somente do aspecto de cada membro da família, mas também da perspectiva futura que a gente pode estabelecer para o nosso lar. Veja, na nossa família nós temos um núcleo constituído de diferentes membros. Parece-me, ou nos parece, uma estrutura hierárquica. Eu tenho o pai, a mãe e os filhos. Normalmente é isso, né? Claro que a gente vai ter, hoje, a gente tem famílias com as estruturas das mais diversas, mas nós vamos ter sempre uma estrutura mais ou menos hierárquica, em que eu tenho a figura dos pais, ou a figura das mães, a figura do pai e da mãe, ou a dos avós, ou a dos tios, e a figura dos filhos, dos sobrinhos, dos tutelados, né? Dentro do nosso núcleo familiar, veja, é um núcleo que se relaciona, que se interrelaciona dentro dele, nós vamos ter as relações bilaterais, né? A nossa relação com o nosso pai, a nossa relação com a nossa mãe, a relação entre o casal, a relação entre o casal e os filhos,
a relação da mãe com o filho, a relação do pai com a filha e vice-versa. Então, essas relações, essas construções afetivas, elas podem ser, vamos dizer assim, separadas. Nós vamos ter dívidas, nós vamos ter necessidades individuais, vamos dizer assim, com outras individualidades que não necessariamente são compartilhadas com todo o núcleo familiar. Né? Então, nós vamos ter a presença do casal preservada da influência dos filhos em algum momento. Né? Nós vamos ter relações, intimidades do casal que não necessariamente precisam ser compartilhadas com os filhos. Assim como nós vamos ter situações que podem acontecer em que a intimidade entre uma mãe e uma filha não necessariamente precisa ser compartilhada com todos do lar. Ou a intimidade entre um pai e um filho que não precisa ser compartilhada entre todos do lar, porque são situações afetivas que requerem o trabalho de ambos, da mãe com a filha, ou do pai com o filho. São situações, são construções afetivas que se estendem, né, na escuridão dos séculos, na escuridão dos tempos, porque aqueles espíritos, veja, eles estão reunidos em um núcleo familiar, mas eles se afinizaram uns com os outros individualmente. Né? Então, essas construções, elas também acontecem dessa forma. Aquele núcleo se reúne para se ajudar, para se permitir evoluir, e as construções familiares, os laços que unem os familiares, são os mais diversos. Então, isso que acontece. Né? É isso que vai acontecer. Então, vamos orientar agora a nossa discussão em torno do que o Evangelho nos traz de ensinamento para a nossa família. E aí a gente vai observar lá no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, capítulo 14, estou lendo errado, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar o capítulo com o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, certo? Esse capítulo é um comentário de Kardec e do Espírito Santo Agostinho, na mensagem, nas instruções do Espírito Santo Agostinho, é um comentário a 2 versículos, a 2 passagens do Evangelho. A primeira diz assim: vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí, o segundo versículo é o comentário ao Decálogo, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o vosso Senhor Deus vos dará. Vamos ter 2 perspectivas aqui em torno desse ensinamento. O primeiro deles é que, e Kardec nos coloca isso, é que uma das leis de ouro, das regras de ouro da vida humana aqui na Terra, é que nós devemos honrar nosso pai ou nossa mãe. E não vamos limitar aqui nosso pai, a nossa mãe, ao nosso pai biológico, a nossa mãe biológica. Mas todo aquele que orientou-nos na infância, na juventude, né, ao longo da vida adulta, todo aquele que serviu para nós de tutor, pode ser uma avó, um tio, qualquer que seja que tão menos envolvido biologicamente com o filho, mas era envolvido amorosamente, que participou da criação. Esses espíritos, a quem nós devemos devotar respeito, devem ser honrados. Então, o ensinamento do Evangelho, ele ultrapassa o respeito. Ele vai além do respeito. E Kardec traz uma questão de que, se a gente deve praticar a lei de caridade para com o nosso próximo, quando a lei diz que nós devemos honrar pai e mãe, a gente deve ir além da lei de caridade. A lei de caridade deve ser muito mais rigorosa para nosso pai, para nossa mãe, do que para o próximo. Porque não é possível, não é plausível amar o próximo, amar o irmão em humanidade, se a gente não consegue simples e puramente amar nosso pai e nossa mãe. Então, honrar nosso pai e nossa mãe parte do pressuposto que nós devemos respeitar e devemos ir além. E
até a esfera do amor, até a esfera da caridade, até a esfera da piedade filial. A piedade filial abarca o respeito, abarca o amor, abarca a honra que nós devemos ter com nossos pais. Nossos pais devem, portanto, receber de nós todo o amor que nós podemos oferecer. Toda a nossa piedade, toda a nossa caridade que nós podemos oferecer, nossos pais merecem. Então, quando nascemos, nós recebemos de nossos pais, acima de tudo, a oportunidade da vida encarnada, nós recebemos esse envoltório carnal, e nós recebemos todo o amor, nós recebemos todo o apoio naqueles primeiros meses de vida, nós recebemos o alimento, o cuidado, o conforto. Tudo isso constitui, veja, eu só estou falando da primeira infância, tudo isso constitui uma dívida impagável que nós temos com nossos pais. Então, só do ponto de vista de nos oferecer, naquele primeiro instante, nosso envoltório carnal, a oportunidade da existência, da reconstrução desse laço afetivo, de se abrir a essa perspectiva de nos criar, de nos alimentar, de nos fornecer um lar, um conforto e carinho, nós já temos aí uma dívida impagável com nossos pais. E nós devemos honrá-los. Nós devemos dar além daquilo, muitas vezes, do que eles necessitam na velhice. Kardec vai além da necessidade. Muitas vezes, nós vamos nos privar daquilo que conquistamos. E veja, invisivelmente, aparentemente, daquilo que conquistamos com o apoio de nossos pais, né? Porque muita gente esquece da educação que teve, da formação que obteve, se esquece muitas vezes do que estava por trás, nos bastidores, que estava nos oferecendo aquilo. Então, nós vamos ter essas dívidas com nossos pais. E, como temos todo esse apoio durante toda a nossa vida, de nossa parte, como filhos, requer de nós oferecer muito além para nossos pais na sua velhice. Oferecer-lhes o apoio muitas vezes financeiro, oferecer-lhes o conforto. Porque nós vamos encontrar, tristemente, em diversos núcleos familiares, pais que são escravizados pelos filhos. Pais e mães que são relegados ao último lugar, ao último cômodo da casa. Muitas vezes aquela edícula, né, aquela casinha lá dos fundos da casa. Ou então, para deixar a situação mais crítica, mais dramática, relegamos aos cuidados de terceiros. Claro, muitas vezes almas caridosas e abnegadas que tratam tão bem os idosos, mas relegamos aos cuidados de terceiros, apartando do nosso núcleo, do nosso lar familiar, né, essas almas, esses espíritos que nos trouxeram tantas luzes na vida. Então, nós nos devemos uns aos outros. Os pais deveram a nós na perspectiva de que tinham em suas mãos uma responsabilidade, né, de representarem a figura divina na Terra, de representarem Deus, nos elevando até Ele. E veja, o dever dos pais é elevar as criaturas a Deus. Se nós, como pais, como tutores de uma criança, não a elevamos a Deus, não a educamos de forma que ela encontre essa fonte viva, de forma que ela encontre esse suporte, de forma que ela encontre a fé no Criador, nós estamos falhando na nossa educação. Porque a criança é esse presente, mas é esse trabalho, é essa tarefa que deve ser cumprida aqui na Terra. Os pais devem, portanto, receber a criança e elevá-la, e levá-la até Deus, nessa perspectiva educativa do espírito imortal. E nós, como filhos, quando partimos para honrar a nosso pai e a nossa mãe, nós devemos obedecer a esse critério de devoção, de dívida mesmo para com nossos pais. Porque nossos pais
nos carregaram no colo com todo o seu amor, com toda a sua presença afetiva, e nos trouxeram aquilo que há de mais precioso, que é a nossa vida, nesse instante. Então nós devemos observar que devemos aos nossos pais tudo o que pudemos oferecer. Tem a segunda perspectiva, de que Kardec vai comentar, lá no Decálogo, quando Moisés coloca: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus os dará. Se a gente for contextualizar esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus os dará, a gente vai observar que esse mandamento foi primeiramente escrito para o povo hebreu. E o povo hebreu, um povo um pouco ainda atrasado, tinha uma percepção de vida futura muito pequena. Eles só conseguiam ter, em sua perspectiva, a vida presente, a vida material. E a terra prometida que eles receberiam de Deus era o objeto de suas aspirações. Eles sonhavam, eles desejavam alcançar a terra prometida. Então, para que aquele povo pudesse ser direcionado pela fidelidade a Deus e à lei, eles precisavam ter um objeto de aspiração. E o objeto de aspiração deles, o objetivo deles era alcançar a terra prometida, né? Para que eles pudessem, né, seguir esse caminho. Hoje, com o ensinamento do Cristo, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, né, nos oferecendo a perspectiva de vida futura, quando nós vamos observar o ensinamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, esse mandamento, para, como é que se diz aqui? Para viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus os dará, é para nós hoje a perspectiva de vida futura que nós devemos vislumbrar ao nos oferecer seguindo o regramento da lei de Deus. Portanto, honrar a nosso pai e a nossa mãe é uma lei, pressupõe que é um dever para nós, pressupõe que nós devemos cumpri-la para podermos alcançar os céus. Então, se os hebreus viam a vida presente, nós, como cristãos de hoje, nós, como espíritas, devemos observar isso do ponto de vista da vida futura. Então, nós devemos aos nossos pais honrá-los, respeitá-los, apoiá-los na velhice, amá-los, sermos fiéis e piedosos para com nossos pais. Veja, nós estamos devolvendo tudo aquilo que recebemos, devolvendo a eles e, ao mesmo tempo, seguindo a lei, a risca, a lei de Deus. Então, essa é a perspectiva que nós colocamos aqui. Para finalizarmos nosso debate, nosso diálogo, porque eu espero, né, daqui a pouco que vocês nos deem suas contribuições, nós vamos falar sobre a proposta do Evangelho no lar. Como cristãos, como espíritas, abrir as portas do nosso lar para que a luz divina do Cristo entre, permitir que a família, que todos naquele ambiente familiar sejam abençoados, recebam diretamente de Deus as bênçãos, a paz, o discernimento, a mente mais aclarada para a vida futura. Então, o Evangelho no lar, a prática do Evangelho no lar, a sistemática do Evangelho no lar semanal, permite que o lar se harmonize, que essas relações afetivas fiquem facilitadas, que um perceba o outro, que um ouça o outro, e que essas relações familiares se construam na base do amor, na base da fraternidade. Porque esse é o ensinamento do Evangelho. O ensinamento do Evangelho eleva todos a uma categoria acima da que nós nos localizamos. Então, o Evangelho no lar é esse sol sagrado que nós acendemos no nosso lar. É esse banquete de luz que nos permite, naquele instante, ouvir, que nos permite, naquele instante, sentir a presença de Deus em nosso lar. E mesmo que no nosso lar
não consigamos reunir nossa família, mesmo que nossos irmãos e nossos pais reneguem a essa perspectiva de prática do Evangelho no lar, nós façamos, porque quando abrimos essas luzes no nosso lar, todos na nossa casa são beneficiados. Todos se elevarão. Para encerrar nossa contribuição a essa discussão, nós temos um poema pequeno do Espírito João de Deus, que diz, Igreja em Casa. Diz assim, do culto cristão do lar, nasce a fonte cristalina, de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele, aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria, e iluminar a cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira, que te guarda a vida inteira, no amor, na consolação. Sentirás então contigo, sobre a crença que te abrasa, o evangelho vivo em casa e o mestre no coração. Então, essa é a perspectiva do evangelho no lar. É trazer para nós o evangelho do Cristo, para o coraçãozinho de cada um de nós no nosso lar. É permitir que nós sintamos esse amor do Cristo, abençoando todos no lar. Então, esse é o convite que nós fazemos na noite de hoje. Falamos das vivências em família, das perspectivas que nós podemos ter em nossas famílias, refletimos em torno disso, e eu tenho certeza que cada um de nós refletiu sobre sua perspectiva, com suas dores, com seus traumas, com suas necessidades, com suas expectativas, mas também, e sobretudo, com suas esperanças. Nós queremos fazer esse convite para que, se ainda não adotamos, se ainda não praticamos sistematicamente o evangelho no nosso lar, possamos, a partir de agora, levar esse evangelho para a nossa casa, abrir as portas para que Jesus entre, preencher nosso lar de luzes e, ao mesmo tempo, oferecer a proteção espiritual para o nosso lar. Quando nós sintonizamos com Cristo, nós nos protegemos uns aos outros e nosso lar fica protegido. É esse convite que a gente quer trazer. Jesus foi que fundou essa instituição. A instituição Evangelho Lar, a entidade, a sistemática, ao oferecer à família de Pedro, naquele instante, o primeiro culto cristão no lar. Quando observou que as conversações na casa de Pedro eram infelizes, levou Pedro a refletir em torno da lei e trouxe todos os familiares em torno da mesa para que pudessem refletir em torno das bênçãos divinas, das luzes que Deus pode nos oferecer, das luzes que Deus pode oferecer ao nosso lar. Então esse é o convite que a gente faz. Se nós temos problemas nas nossas famílias, se nós temos situações que nos desagradam, comecemos pela prática do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar vai nos oferecer as luzes que retificarão nosso caminho, que nos auxiliarão nas nossas dores e que nos auxiliarão na reconstrução dos nossos laços afetivos. Então é esse o convite que a gente quer deixar. Eu vou convidar meu amigo George, vou esperar se ele vai entrar. George, se tu puder, fica mais dentro da cortinazinha para a gente permitir que o Instagram te veja, mais para o teu lado direito. Para cá. Isso. Pronto. Aí o pessoal do Instagram vê a gente também. Tá certo, Marcos. Fiquei muito feliz hoje. Acho que o teu microfone está desligado. Tá desligado. Tá. Agora pronto? Tá me ouvindo? Pronto. Tô. Pronto. Acho que hoje é um dia muito feliz para obreiros, né? O tema foi maravilhoso, porque o tema família sempre é tocante aos nossos corações. E hoje, para a gente do Obreiros, é um dia importantíssimo, né? Com essa parceria com a TV7, eu até coloquei no grupo, né? Agradecendo a todos os trabalhadores da TV7 pela oportunidade de ter mais esse canal de divulgação da doutrina espírita. E o Obreiro se sente honrado em participar da TV7 e todos aqueles que fazem parte da construção dessa TV possam ser abençoados, né, que possam ser iluminados sempre, né, porque quem divulga a doutrina espírita está divulgando a luz, está divulgando o bem, e a gente está aqui na Bahia, no Cruz das Almas, muito feliz com esse momento, e toda a diretoria, todos os voluntários que participam do Instagram, né, e também
agradecer a você por ter intermediado essa negociação com o pessoal, e estamos aqui para a TV também, quando precisar de nós, né, aqui na Bahia, estamos prontos para trabalhar, prontos para ajudar também, tá? Então, muita gratidão a todos. Não conheço ninguém, mas já fica as minhas vibrações de paz e de... Mas vai conhecer, se Deus quiser. Sim, quero conhecer. Beleza. Vamos ver se tem alguma pergunta no Instagram. Tem alguma pergunta? O pessoal tem alguma contribuição a dar? Obrigado pela participação de todos. A gente tem mais um tempinho, né? Nenhuma dúvida, o pessoal não interagiu? Não estou conseguindo ver. Deixa eu ver no Instagram aqui. Então vamos cantar. Nós agradecemos, né, mais uma vez ao pessoal da TV7 pela oportunidade, por ter nos brindado com essa parceria, né? A gente fica muito feliz de poder oferecer esse trabalho à TV7, e ao mesmo tempo feliz porque a Associação Espírita Obreiros da Fraternidade tem mais esse canal para chegar aos corações. Que essa é a missão da nossa casa, né? É oferecer à nossa comunidade o consolo, o conforto, a esperança em torno do Evangelho do Cristo, em torno dos ensinamentos espíritas, para que nós possamos nos apoiar mutuamente e evoluirmos juntos. Com certeza, Marcos. Vamos cantar, então. Vamos lá. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com uma luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento,
Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Então, Jorge, você fica à vontade para fazer nossa prece? Sim, Marcos. Pronto. Vamos fazer a nossa prece pedindo pelas famílias, né? Acho que é mais oportuno nesse momento nós vibrarmos em torno das nossas famílias, das famílias que nós conhecemos, daquelas que não conhecemos, que passam por grandes necessidades agora. Então vamos acalmar nossas mentes, fechando nossos olhos e fazendo as nossas vibrações, as nossas energias chegarem a todas as famílias que passam por grandes dificuldades nesse momento, que passam por dificuldades materiais, que passam por dificuldades nas suas relações, mas também pedir, Senhor, que eles tenham força e coragem para superar essas dificuldades. Porque Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Dá a oportunidade do crescimento espiritual, do crescimento moral, a oportunidade de nós estarmos sempre subindo os degraus, entendendo o outro, entendendo os nossos familiares, as dificuldades de cada um. É essa a grande missão de cada um de nós, fazer com que os nossos familiares estejam em paz, levar essas energias a cada um deles, e que nós possamos, nesse momento, mentalizar pai, mãe, irmãos, primos, todos os entes, aqueles que já desencarnaram, que eles estejam em nossas mentes e com certeza receberão essas vibrações de carinho, de amor, que está no coração de cada um de vocês. Lembrar sempre que Deus está no comando, que Jesus é o governador, guia e modelo de todos nós. Que Deus abençoe a cada um dos familiares, integrantes familiares, agora e por toda a eternidade. Que a tua luz esteja entre nós, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Oi, não estou ouvindo. Conseguimos realizar a nossa primeira live da TV7, com a graça de Deus, né? Eu, particularmente, estou muito feliz com esse... O pessoal do Instagram foi desligado aqui. Saiu, né? Então, para encerrarmos aqui, né, nós somos muito felizes com esse apoio da TV7 e vamos continuar com essa parceria, né, Jorge? Se Deus quiser. Com certeza. A gente poder oferecer essas luzes, né, de ensinamento, essas reflexões para todos. Só para a TV7 ter uma noção das nossas necessidades, né? Há muito tempo a gente vem conversando, né, na diretoria, junto com os voluntários, dessa necessidade de estarmos na web, estarmos mais perto das pessoas que às vezes não têm a oportunidade de estar conosco presencialmente. E aí veio a questão da pandemia e aí a gente se empenhou, e Marcos aí, né, tem se empenhado nesse sentido. Então, novamente agradecer a todo o grupo que trabalha na TV7. Estamos eternamente gratos por isso. Né? Está marcado hoje, 2 de junho de 2020, como o início do Obreiros, né, nessa iniciativa aí maravilhosa. Gratidão. Então, obrigado a todos por nos acompanhar mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Se cuidem, né? Cuidem dos seus. Protejam o seu lar e pratiquem o evangelho no lar. Esse é o muito bom.